Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos aí no canal mais uma vez, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como crescer na carreira, ou seja, planejamento de carreira. Legal? Então a gente vai trocar uma ideia aí. Separei alguns tópicos aqui para a gente conversar sobre isso, que é algo muito importante nas empresas ou nas instituições financeiras, bancos, melhor dizendo, ou cooperativas de crédito para te poder ter um planejamento de carreira e poder se desenvolver aí na empresa no qual tu trabalha. Não só a instituição financeira, mas também indústrias, qualquer tipo de empresa que tu tiver aí inserido e que tu queira se desenvolver, queira crescer financeiramente também na tua carreira, tá bom? Então, primeira coisa, né? Como que a gente consegue fazer aí para desenvolver e poder crescer, né, na tua carreira? Planejamento de carreira nada mais é que a organização de competências que tu precisa desenvolver dentro da tua empresa para te poder chegar nos cargos que tu queira chegar, né? Que tu almeja chegar. Então, juntamente com a tua gestora, tu vai fazer alguns alinhamentos aí, a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Falando um pouquinho da minha história, né? A nossa empresa, onde eu trabalho hoje, ela tem um planejamento de carreira, que tem PDI, que tem toda uma questão de sistema, inclusive faz parte do acompanhamento do gestor para poder extrair o máximo possível que ele consegue de um funcionário, ou seja, de um colaborador. Porque a cooperativa ela tem um planejamento estratégico para ela poder crescer e se desenvolver no mercado, né? Ou seja, dentro do planejamento estratégico da cooperativa, a gente tem alguns tópicos em relação a isso, e com isso o gestor ele faz alguns acompanhamentos, e dentro um desses planejamentos estratégicos, que inclusive está no site da cooperativa, é o colaborador feliz, né? Então, ter um acompanhamento do planejamento de carreira dessa pessoa faz com que ela fique otimista para os próximos anos e o ano atual, para ela poder ficar sempre motivada e poder aí crescer tanto na carreira, em cargos, quanto em salários. O primeiro ponto, né, inclusive eu separei aqui para a gente poder conversar um pouquinho, é encontrar uma empresa que tenha planejamento de carreira. Eu não sei qual é a empresa que tu trabalha, mas muitas empresas hoje têm, através do gestor, um planejamento, ou seja, cada pessoa ele senta, ele conversa, ele alinha as expectativas com esse colaborador e juntamente com o colaborador ele cria algumas ações dentro da empresa para poder desenvolver a competência dele. Basicamente é isso, para ele poder internalizar essas competências e ele conseguir performar dentro da equipe, dentro da organização que ele trabalha. Então isso é muito importante, né? Isso foi o que eu fiz entrando no cargo mais baixo da cooperativa, que é a instituição financeira que eu trabalho, e chegando num cargo de liderança juntamente com o gestor para poder atuar aí na parte de liderança. Então, o primeiro ponto é tu encontrar uma empresa que tenha esse planejamento de carreira. Zé, precisa ser tudo no sistema, tudo certinho? Não, eu não sei qual que é o planejamento de carreira. Mas o importante é tu conseguir mirar num cargo que tu queira, conversar com o teu gestor se tem possibilidade, qual que é o tempo que tu vai conseguir isso, né? E aí vocês vão trocar algumas figurinhas aí para te conseguir entrar nesse planejamento de cargo onde tu vai executar atividades aí ao longo do ano para poder chegar nele. Juntamente com o crescimento de cargo, obviamente vai ter também o crescimento no bolso. Então, para de se preocupar com a renda, pelo menos no início de carreira, assim como eu tive no início de carreira, e se preocupe mais em se desenvolver, em adquirir conhecimento. Eu brinco que onde eu trabalho hoje, eu faço graduação, pós-graduação, MBA, doutorado, mestrado, tudo de forma gratuita e ainda eu ganho para fazer isso. Porque aonde tu mais aprende, e você que fez aí uma faculdade, eu acredito que tu vai, pelo menos 90% das pessoas vão concordar comigo. Aonde que tu mais aprende? Na mão na massa. É lá no dia a dia. É as adversidades do dia a dia que faz tu poder utilizar tudo que tu aprendeu na parte teórica e traz para a vivência do dia a dia. E não existe uma receita de bolo, independente qual a faculdade que tu fez, tu vai aprender mais no mercado de trabalho. Isso eu tenho certeza.
Então, a empresa que tu tem, a empresa que tu estás trabalhando, que tem um plano de carreira, que pode te proporcionar isso, foca em se desenvolver. O resto vem junto. A renda vem junto. Os cargos vêm junto. Então, é por isso que eu estou aqui, para poder trazer tudo aquilo que eu utilizei em apenas 4 anos para chegar num cargo de liderança. E já conheci pessoas que tiveram em 2 anos e meio, em 3 anos, em 4 anos, em 5 anos, que se tornaram gerentes. Né? E daí o que, que eu fiz? Eu colei nessas pessoas para saber o que eles faziam. E todos eles se empenharam demais no planejamento de carreira. Legal? Então, primeiro ponto, encontrar uma empresa que tenha esse planejamento de carreira, não precisa ser tudo no computador, pode ser na agendinha, mas que essa empresa tu consiga olhar para ela e tu ver que tu consiga crescer. Tem perfis. Então, tem pessoas que querem crescer no cargo para chegar num cargo de liderança e tem pessoas que querem crescer somente salário. Não tem nada de errado nisso. Tem pessoas que são mais operacionais, tem pessoas que são mais estratégicas. Não tem nenhum problema em relação a isso. A gente, óbvio, o canal aqui ele é voltado mais para liderança, mas tem pessoas aqui que trabalham no chão de fábrica e talvez algum ponto, alguma vivência, alguma mindset de algumas estratégias que a gente utiliza na liderança vai ajudar também no dia a dia, na parte operacional, assim como ajuda também na liderança a gente entender a parte operacional. Então, os dois se casam. Alinhamento com o gestor é muito importante, ele precisa saber o que tu queres ali, o que tu estás disponível, o que tu está disposto a fazer, a se entregar para te conseguir chegar aonde tu quer chegar. Nesses alinhamentos a gente tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Lembra que eu falei no começo que tu irias fazer esse alinhamento e dentro do alinhamento, no cargo que tu almeja, tu iria estipular competências que tu tinha que desenvolver na tua equipe para te poder chegar nesse cargo? O PDI ele é para isso. Então o PDI ele pode ser feito a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Ou tu pode fazer o PDI uma vez no ano e nesse PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, voltado para as competências que tu tem que desenvolver, vou dar um exemplo. Pilar de processos. O que eu tenho que fazer na parte de processo? O que eu tenho que entender na parte operacional? O que eu preciso entender tecnicamente para poder passar para os clientes ou para os cooperados, para que nos assistem, consigam entender e a gente passar a confiança para eles? Quais são os processos que são feitos? Ou até mesmo o processo de rotina, as coisas que têm que ser feitas para a agência ou para o posto de atendimento andar. Processos. Então lá tu vai colocar quais são tuas dificuldades, quais são os processos que tu não conhece ainda, que tu vai conhecer, que a gerente vai te colocar lá para te ensinar e para te aprender o processo como um todo. Cargo de liderança, a pessoa tem que passar por todos os cargos, por todas as funções, para entender a parte estratégica e saber também fazer a parte operacional, apesar de quanto mais tu vai crescendo na parte de liderança, menos operacional vai ficando, né? Vai ficando mais em horário de movimento. Enfim, o PDL é para isso. Né? Então, tu pode fazer plano de ação para 3 meses. Exemplo, eu tenho que melhorar a minha questão de gestão de pessoas. Eu vou estudar um pouco mais em relação ao feedback e eu vou colocar aqui no meu planejamento que nos próximos 3 meses eu vou dar 3 feedbacks, um por mês. Então, eu vou construir, consolidar, vou sentar com a minha gestora, vou ver se as palavras que eu estou colocando no feedback são importantes, vou conversar com essa, vou dar o feedback para ela lá no sistema ou pessoalmente e, enfim, está dentro do teu planejamento. 3 meses ou a cada 6 meses. E eu gosto de fazer por semestre. Então, dependendo dos pilares e onde eu estou almejando crescer dentro da empresa que eu trabalho, eu coloco ela semestral. Uns eu coloco prazo daí a cada semestre, uns eu coloco prazo para 4 meses e assim sucessivamente. Tu vai entendendo ali, o teu gestor vai te dar direcionamento para isso. O mais importante, junto do PDI, tu vai ver que vai casando os tópicos que a gente vai trazer aqui. Terceiro tópico, internalizar as competências. Cargo. O meu cargo que eu quero me desenvolver é esse aqui. Nesse cargo vão ter as competências estipuladas pelo RH, enfim, que tu precisa desenvolver para te chegar nele. Então ali tu vai começar a internalizar, não decorar. Não é um checklist. Né? A primeira coisa que eu aprendi em relação à carreira é que
eu era muito controlador, assim, eu tinha que fazer um check, assim, meu, eu li esse livro, check. Eu faço isso anualmente nos 5 pilares que eu trabalho na minha vida, que é espiritualidade, relacionamento, carreira, financeira e saúde, né? Não tá por ordem, tá? Tem uma ordem específica para isso. Mas ali eu coloco algumas coisas que eu vou fazer ao longo do ano aí, no planejamento de vida daí. Mas aqui a gente tá falando de planejamento de carreira. Internalizar essas competências para te conseguir trabalhar elas dia a dia. Então é muito importante, eu vou dar uma dica aqui, que dentro do PDI, uma vez por semana é bom tu ler as competências que tu precisa desenvolver para te ir fazendo ações dentro da empresa que tu trabalha para engajar o time e tu conseguir chegar no cargo que tu almeja. Funciona demais. É importantíssimo fazer isso. Porque tu vai se desenvolver e juntamente com o teu desenvolvimento, tu vai duplicar isso para a tua equipe. Legal? Outro tópico, feedback, pequenos feedbacks ao longo das funções que tu está colocando ali, das competências que tu está desenvolvendo para o time, e tu vai pedir alguns feedbacks para a gestora para saber se tu está no caminho. Bem simples, a gestora vai te dar um direcionamento, é a bússola ali para te conseguir chegar onde tu quer chegar. Feedback da equipe, importantíssimo, né? Às vezes tu tem o feedback da gestora, mas da equipe também tu vai entender e vai ter um feeling para saber se o que tu está fazendo é de forma suave e a equipe está te comprando. Tem muito isso, a equipe precisa te comprar, então tu precisa ser uma referência. E o feedback da equipe vai te ajudar para saber se tu está no caminho aí também. Então, feedback gestora, feedback equipe. Plano de estudo diário. Aqui a gente vai entrar daí um pouquinho em tópicos em relação ao teu planejamento lógico de carreira, mas alguns tópicos de que é o que eu uso na prática aqui ano a ano, que faz eu crescer cada vez mais na minha carreira. Eu gosto sempre de, em janeiro, fazer um plano de estudo de acordo com as competências do cargo que eu quero chegar. Por exemplo, estou me preparando aí e já internalizando as competências de um trainee, gestor, né? Gestor. Trainee é o programa, gestor é o cargo que eu almejo. E um dia aí conseguir atuar em trabalhar em algum posto de atendimento para ser gerente aí de uma equipe. Então estamos trabalhando para isso. Eu tenho um plano de estudo diário para chegar onde eu quero chegar. Israel, precisa ser diário? Eu tenho pouco tempo, eu faço faculdade, inglês, eu faço isso, faço aquilo. Tu tem que ter uma agenda e tu tem que estipular quais dias que tu vai estudar. Ou seja, dentro das competências que tu tem, o que tu precisa buscar? Quais livros tu precisa ler? Quais cursos internos da empresa tu precisa fazer? Quais cursos externos que tu precisa fazer? Que não é entregue pela empresa, e sim curso que tu vai fazer fora. De liderança, enfim, ou de planejamento estratégico, até mesmo de estratégia, negócios, enfim, business. Tem N cursos aí para te poder trazer mais conhecimento para ti. Então, um plano de estudo diário muito importante. Eu sempre gosto de fazer em janeiro, porque daí eu consigo estipular quantos livros eu vou ler no ano, quantos cursos que eu vou fazer. A nossa empresa ela tem uma plataforma, eu ia falar o nome aqui, é uma plataforma de estudos com vários objetivos. Então, objetivos de liderança. Eu vou ter vários cursos lá que eu posso fazer e ir buscando ele para poder melhorar cada vez mais minhas competências. Então, eu vou fazer um plano de estudo lá. Eu sempre estipulo de 10 a 15 cursos. Né? Cursos, não para fazer número. Curso para poder estudar e internalizar essas competências e tu poder performar lá onde tu trabalha. E duplicar isso para o time também. Não basta saber fazer, tem que saber fazer as outras pessoas fazerem. Porque tu precisa duplicar isso. A única forma de tu duplicar o teu tempo é ensinando outra pessoa. Né? Porque tu só tem 8 dias. 8 dias não, desculpa. 8 horas no dia. Então, para te conseguir duplicar a quantidade de horas do teu trabalho, tu precisa ensinar outra pessoa. É a única forma de tu conseguir duplicar o teu tempo. Na equipe, nosso papel como gestor, como consultor, como líderes de equipe, é conseguir fazer o time investir a energia que ele tem no lugar certo, para poder caminhar com o planejamento estratégico da empresa e a empresa poder crescer. Precisa dar resultado, senão tu não é um lead, né? Enfim, a gente entra em outro ponto, mas tu precisa ter um plano de estudo diário. Quantos livros eu vou ler? Quantos cursos eu vou fazer? Com quem eu vou conversar
porque isso é muito importante, tu ter pessoas de referência da empresa que tu trabalha. Então tem gestores que passaram ali pelo teu post atendimento, pela tua agência, depende onde tu trabalha, ou pela empresa que tu trabalhou, e tu ainda tem contato com esses caras, que eram uma referência para ti. Mantenha contato com eles, pede algumas dicas de como ter a equipe na mão, como engajar cada vez mais o time, como produzir em tal coisa, no que ele era referência, é uma forma de tu conseguir trazer essas coisas boas para a tua equipe também. Legal? Então, o plano de estudo ele precisa saber o que tu vai estudar, quando tu vai estudar, que dia tu vai estudar, quais livros que tu vão ler, quantos cursos tu vai fazer. Tudo isso especificado lá na tua agenda, tá bom? Então aqui é um vídeo breve, mas que traz muitas informações importantes que quando eu entrei na empresa, minha gestora me passou, mas é algo que, se tu não tiver um relacionamento muito bom com o teu gestor ou algo nesse sentido, ou dependendo da empresa, o tamanho da empresa que ela é, muitas vezes tu não tem acesso a esses conteúdos, né? Muitas vezes tu não tem acesso a essas informações. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comenta aqui embaixo, deixa a tua visão em relação a isso, se tu gostou, se tu não gostou, no que a gente pode trazer a mais aí. Se tu tiver alguma dúvida, comenta ali também que eu vou ler todos os comentários e vou comentar embaixo também, tá bom? Então falamos aí um pouquinho de planejamento de carreira, né, de como tu conseguir crescer aí nela, e eu espero que tu tenhas gostado aí das dicas que eu dei nesse vídeo aqui. Beleza, pessoal? Forte abraço, até o próximo vídeo e fiquem com Deus!